Olá, nós estamos dando início hoje ao nosso curso, onde nós vamos discutir elementos teóricos e práticos para a construção de projetos singulares na gestão prisional. Inicialmente, eu gostaria de chamar a atenção para a importância desse curso, né? Esse curso ele foi proposto pelo DPEM, Departamento Penitenciário Nacional, com o objetivo de garantir os direitos às pessoas que hoje estão privadas de liberdade. Então, nós temos a LEP, né, a Lei de Execução Penal, que é uma lei de 1984, que chama atenção, que fala sobre os direitos das pessoas privadas de liberdade. Então, nós sabemos que as pessoas que hoje estão presas, né, ou então que estão em situação provisória, são pessoas que têm, né, uma série de direitos a serem garantidos. Atualmente, no Brasil, nós temos tido dificuldades em garantir esses direitos e esse curso, né, na verdade, ele traz uma metodologia importante que visa favorecer ou dar condições para que a pessoa saia, né, da prisão, saia para o mundo em liberdade civil com mais oportunidades de desenvolvimento. Vocês... Ai, gente, desculpa. Volta tudo. A partir de onde? Continuação, apresentação... Eu não entendi, peraí. Eu não entendi, eu vou começar do início? Vou começar tudo de novo. Não. Se você quiser, aí a gente fica com essa. Nova gravação, apresentação, curso 1. Olá, hoje nós damos início ao nosso curso. Ao longo de 4 unidades, nós vamos discutir elementos teóricos e práticos sobre como desenvolver uma metodologia de construção de projetos singulares integrados na gestão prisional. Continuando, gravação 1. Olá, é um prazer estar com vocês. Nós estamos dando início hoje ao nosso curso, onde nós vamos discutir elementos teóricos e práticos para a construção de uma metodologia sobre construção de projetos... Ai, volta, desculpa. Pode continuar? Pode continuar. Olá, é um prazer estar com vocês. Hoje a gente está dando início a uma série de encontros, onde nós vamos discutir 4 unidades para a construção de projetos singulares em gestão criminal. Inicialmente, eu gostaria de chamar a atenção para a importância desse curso no contexto atual da segurança pública e do sistema carcerário. É importante, então, que a gente chame a atenção para a nossa legislação penal, a LEP, né, a Lei de Execução Penal, que é uma lei de 1984, onde está descrito os direitos e os deveres das pessoas que estão privadas de liberdade. Nós sabemos, então, de acordo com essa lei, que as pessoas que estão presas são garantidas a elas uma série de direitos. Por exemplo, o direito à assistência à saúde, o direito à assistência social, o direito à assistência jurídica e o direito também ao trabalho. A LEP é uma legislação muito importante e, ao longo dos anos, várias leis complementares foram adicionadas à LEP. Uma complementação muito importante diz respeito à avaliação do indivíduo que ingressa no sistema penal. Essa avaliação ela deve ser realizada pela Comissão Técnica de Classificação. Essa Comissão Técnica de Classificação, a CTC, ela deve ser composta, de acordo com a legislação, por profissionais permanentes, por um psiquiatra, por um psicólogo e por um assistente social. Então, no mínimo, né, são 5 pessoas que compõem
esse comitê técnico de classificação. E são justamente esses profissionais que vão desenvolver essa metodologia que nós estamos chamando de Projeto Singular Integrado em Gestão Criminal. A importância dessa metodologia diz respeito a um esforço do DEPEN, do Departamento Penitenciário Nacional, de garantir, de fato, condições aos presos para que eles possam sair, né, desse tempo de privação de liberdade e possam viver e conviver em liberdade civil, tendo conquistado capacidades e tendo desenvolvido esferas de sociabilidade que vão ser postas em prática, né, ao longo da vida em liberdade civil. Eu gostaria, então, de chamar a atenção para vocês, ou de explicar para vocês como que as nossas unidades serão desenvolvidas. Na primeira unidade, nós vamos discutir os instrumentos atuais de classificação das pessoas privadas de liberdade. Essa unidade ela é muito importante porque a classificação de pessoas presas ela tem sido realizada no Brasil de uma maneira um tanto problemática, né? Isso tem a ver com a nossa história sobre como nós concebemos as pessoas presas. Então, é uma unidade muito importante. Nós vamos partir, então, de uma pré-história, né, da criminologia no Brasil, que remonta lá da Europa, né, no século XIX, com as teorias de um europeu muito conhecido, chamado Cesare Lombroso, que tem uma teoria, né, de que o comportamento criminoso, o homem, né, que desenvolve, ou a mulher que desenvolve o comportamento criminoso, na verdade, ele traz dentro de si remanescências do homem primitivo, né? Então, Cesare Lombroso era um médico, ele desenvolveu uma teoria a partir de métodos pseudo-científicos, por exemplo, medindo, né, o crânio de pessoas que eram presas e chamando atenção para traços, né, hipoteticamente que se repetiriam nos criminosos, como, por exemplo, um crânio de determinado tamanho ou um nariz anduco, né? Então, essa tese ela foi trazida para o Brasil no início do século XX. Nós tivemos profissionais da área do direito e também da área da medicina que vão desenvolver essas ideias sobre o criminoso, né, sobre a criminologia. E essas ideias são ideias associadas à chamada escola positivista de criminologia, que nós vamos discutir um pouquinho mais adiante, e que são teorias que têm continuidade no nosso imaginário social, né? Essa teoria da criminologia, né, dessa pré-história da criminologia, ela vai sendo desenvolvida e vai reforçar atualmente uma certa ideia, né, no senso comum, de que pessoas que cometem crimes são pessoas monstruosas, ou que são pessoas doentes, ou que são pessoas inaptas, não é? Posteriormente a essa questão da pré-história da antropologia, nós temos hoje instrumentos atuais que vão se basear na procura, né, de traços psicopáticos nas pessoas que cometem delitos. Então, os exames criminológicos hoje, né, eles são muito baseados nessa ideia de tentar encontrar uma possível patologia nas pessoas que cometem atos infracionais. Nós não descartamos, né, a possibilidade de que um indivíduo ou outro tenham traços patológicos, evidentemente, mas ao longo desse curso nós vamos chamar a atenção
para a importância de que a metodologia de avaliação do indivíduo que entra no sistema penal seja feito a partir de um entendimento da sua sociabilidade, né? Então, ao longo da vida de todos nós, indivíduos, nós estamos atados em algumas esferas de sociabilidade. Então, nós temos sociabilidades ligadas à religião, nós temos sociabilidades ligadas à escola, à educação, uma sociabilidade ligada ao mundo do trabalho, uma sociabilidade ligada à vizinhança, né? E cada uma dessas esferas de sociabilidade, elas nos trazem oportunidades, né, de nos conectar socialmente com pessoas, com lugares, e através justamente dessas esferas de sociabilidade que todos nós vamos nos desenvolvendo socialmente. Desenvolvemos a nossa habilidade, desenvolvemos o nosso conhecimento e a nossa vida, né? Então, a ideia da construção de um projeto singular integrado em gestão criminal é justamente nós trazermos para esse indivíduo, hoje preso, e que amanhã estará em liberdade civil, a possibilidade de que ele desenvolva habilidades e se conecte nessas esferas de sociabilidade que vão tornar o desenvolvimento e a vida dele possível fora do mundo da prisão. Então, nessa unidade 1, nós vamos fazer uma crítica a história da criminologia, vamos trazer e discutir junto com vocês os exames criminológicos que frequentemente são desenvolvidos nos presídios e que comumente têm a intenção de encontrar traços patológicos, psicopatológicos nesses indivíduos, né? Vamos terminar esse curso discutindo a contribuição da sociologia através da análise das redes sociais, das esferas de sociabilidade, como uma metodologia possível, né, de contribuir para a efetivação dos direitos das pessoas privadas de liberdade, conforme preconizado na LEP, na Lei de Execução Penal. Só dá um respiro, tá? Podemos. Gravando unidade 2. Já na unidade 2, nós vamos refletir a respeito dos ganhos da análise sociológica para a compreensão e a metodologia das redes sociais para o indivíduo privado de liberdade. Nós vamos discutir também, nessa unidade, a técnica de matriciamento em gestão prisional. A técnica de matriciamento é uma técnica que foi desenvolvida com muito êxito na área da saúde e que diz respeito, basicamente, à integração de vários profissionais, advindos de várias especialidades, na discussão sobre a vida, né, e a sociabilidade, as oportunidades que poderiam ser oferecidos a partir de políticas e projetos para esse indivíduo privado de liberdade. Na unidade 3, nós vamos discutir algumas trajetórias de sociabilidade de indivíduos que estão no sistema prisional ou que estão internados, né, no caso de adolescentes autores de atos infracionais. Então, nós trazemos 2 exemplos já discutidos, né, pela literatura específica para exemplificar a importância de investigarmos as esferas de sociabilidade ao longo da trajetória de um indivíduo. Na unidade 4, fechando aí o nosso curso, nós vamos apresentar o questionário de aplicação do diagnóstico de redes sociais. Nós vamos discutir, portanto, como se faz uma entrevista, quais são as técnicas para a realização dessa entrevista, como se comportar, né, diante desse indivíduo que vai ser
objeto, né, da construção de um projeto singular integrado. Vamos apresentar esse questionário a vocês e vamos fazer alguns exercícios para que você possa se familiarizar com esse instrumento. É importante falar um pouco também da dinâmica dos critérios de avaliação que são adotados ao longo do nosso curso. O aproveitamento mínimo ao longo do curso é de 70 pontos, sendo que 100 pontos, são distribuídos ao longo de todo o desenvolvimento, né? Então, em cada uma das unidades, haverá alguns questionários, né, alguns exercícios que serão propostos a vocês. Em cada unidade, esses exercícios valem 20 pontos. Ao final, existe uma avaliação do curso e também uma autoavaliação que soma 20 pontos. No total, então, são 80 pontos de exercício e 20 pontos de avaliação. Seja muito bem-vindo ao nosso curso. Só uma coisa, fala direto com os alunos ou é como se estivesse com os alunos? Tenta fazer o seguinte, tenta fazer uma... Quer dizer, então, curso 2, apresentação. Olá, sejam muito bem-vindos ao curso de Metodologia de Análise de Redes Sociais para avaliação dos ingressantes ao Sistema Penal. A ideia desse curso é apresentar para vocês, por meio de casos práticos, os principais conceitos e elementos dessa metodologia que inspiraram a elaboração desse instrumento com os quais vocês já no curso 1 devem ter entrado em contato, e agora a ideia é que vocês se apropriem de forma mais consciente dos fatores de avaliação que foram construídos nesse instrumento, para vocês entenderem o sentido último dessa avaliação que será feita a partir desse instrumento. Então, a ideia é começar uma apresentação ampla. A ideia é oferecer para vocês um conjunto. Se você puder falar mais olhando para a câmera, essa lâmpada está te... Ah, tá. Está te incomodando? Você está com o olho um pouco fechado. Sim, talvez um pouco, Então, fala para a câmera. Começa tudo de novo? Sim, é que eu achei que foi, entendi. Começa tudo de novo, então. Começa tudo de novo. Tá bom. Então, falando para a câmera. Apresentação, curso 2. Olá, sejam bem-vindos ao curso de Metodologia e Análises de Redes Sociais para avaliação dos ingressantes ao Sistema Penal. A ideia desse curso é oferecer para vocês os principais conceitos e elementos da metodologia de análise de redes sociais que inspirou a elaboração desse instrumento de diagnóstico. Olá, sejam bem-vindos ao curso de Metodologia de Análise de Redes Sociais para avaliação dos ingressantes no sistema penal. A ideia desse curso é oferecer, por meio de estudo de casos e aplicações práticas, oferecer para vocês um conhecimento dos conceitos e elementos que inspiraram a elaboração desse instrumento de diagnóstico, que foi já apresentado no curso 1, e nesse curso nós vamos aprofundar, né, na compreensão dos fatores, das medidas, né, que foram construídas, né, e organizadas dentro desse questionário, desse instrumento de diagnóstico, e o sentido último da sua aplicação. Ou seja, a ideia é que, para além daquilo, para além de ensinar e discutir com vocês a aplicação prática desse instrumento, vocês também entendam qual é o sentido, né,
dessas medidas e dessas perguntas que fazem parte desse instrumento de diagnóstico de individualização da pena dos... Não, Tudo bem. Pode pegar daí, porque aquela parte do inicial está pouco. Tá. Se você quiser pegar nesse ponto. Tem um pouquinho antes, Só uma pergunta, Ana, como que ficou? É diagnóstico, como que é? Certo. Continuando a apresentação, curso 2. Então, esse material será, que vocês têm agora em mão, será nosso guia, né, de orientação prática para avaliação das esferas de sociabilidade dos indivíduos ao ingressar no sistema penitenciário, né? E nós começaremos o nosso curso com a discussão mais ampla a respeito do que são as redes, dos distintos tipos de redes que existem, para nos focarmos especificamente nas redes sociais e dentro dessas redes sociais, dentro das redes pessoais ou individuais, que são aquelas que inspiraram, né, a elaboração do nosso instrumento de diagnósticos de rede de sociabilidade. Então, portanto, vocês vão receber uma bagagem conceitual maior, digamos assim, daquela robusta, né, para poder aplicar esse instrumento que, como vocês já devem ter visto no curso 1, é um instrumento simples de aplicação, né, com medidas que nós esperamos que no final do curso vocês compreendam, né, e consigam entender o sentido da avaliação das esferas de sociabilidade dos indivíduos que estão ingressando ao sistema penal, né, digamos, se atentando à ideia que está por trás da elaboração desse instrumento, que é justamente ir para além de uma avaliação baseada, né, ou que encontra sustento, digamos, em escalas ou fatores gerais de risco ou de criminalidade, né? A ideia é começar a fazer uma avaliação, né, que inclua, né, para além desses fatores, né, o exame e o conhecimento da vida social e a trajetória desse indivíduo, de modo a otimizar a tomada de decisões a respeito do encaminhamento, né, e das possíveis ações dentro do serviço prisional e, sobretudo, para pensar depois as possibilidades da retomada do convívio já em liberdade civil, né? Então, o objetivo, digamos, em síntese, né, é apresentar a vocês as ferramentas metodológicas de análise do que a gente chama de metodologia de análise de redes sociais, que inspirou, então, esse instrumento que vocês deverão aplicar no final do curso, né? Então, o resultado esperado é que vocês consigam entender, né, qual é a perspectiva, né, que inspirou a elaboração desse instrumento, né, o que são as redes sociais, o que é uma rede pessoal, né, o que compõe essas redes e o que vai ser avaliado desses, digamos, desses indivíduos e qual o sentido, digamos, valorativo inseridos, né, os conceitos que deram valor às medidas propostas dentro do instrumento diagnóstico, né. A ideia, então, esse curso está organizado em 4 unidades, né, que foram pensadas numa espécie de aproximação gradativa, né, numa espécie de apropriação gradativa de todas as ferramentas necessárias para vocês aplicarem o instrumento diagnóstico. Na verdade, a bagagem que vocês vão ter até talvez maior, né, daquela necessária, né, se fossem aplicar de forma mecânica o diagnóstico, esse instrumento diagnóstico. A intenção do curso é justamente evitar a aplicação apenas mecânica, mas que vocês entendam, né, a compreensão, né, profunda, né, digamos, a proposta, né, que inspira esse instrumento, que é uma proposta não só, digamos, que vai no sentido de incluir uma nova ferramenta, né, mas realmente existe uma visão de mundo por trás, né, que considera e valoriza, né,
a vida social do sujeito como uma forma de retomar, né, o trajeto anterior desse sujeito à prisão e pensar na futura integração do indivíduo em liberdade civil, né? Então, esse curso está dividido em 4 unidades, sempre seguindo essa sequência de aproximação até chegarmos, né, juntos a aplicação, ao conhecimento, a aplicação mais prática do instrumento de diagnóstico das redes de sociabilidade, né? Então, a introdução, a unidade 1 funciona como uma espécie de introdução, né, a esses conceitos das redes e dentro desse universo, né, discussão de redes sociais, hoje se fala muito, né, de redes sociais, tem Facebook, etc. Então, que tipo de rede nós estamos falando, né? Qual será a ideia dessa unidade, que vocês entendam, né, e compreendam qual é o tipo de rede que será objeto de avaliação de vocês, né? Então, para isso a gente vai ter que entrar em conceitos que permitam e possibilitem a discriminação, né, dentro desse universo conceitual, né, e dentro até do mundo objetivo, o que seria essa rede pessoal ou a rede individual do sujeito que vocês vão trabalhar, de modo a criar uma espécie de fundo comum, né, ao conjunto de alunos, uma espécie de plataforma comum de conceitos sobre os quais vocês consigam até, né, intercambiar ou trocar ideias, né, a respeito do processo de aplicação do instrumento, né. A segunda unidade, ela está orientada já, digamos, tem uma orientação, já não é tão introdutória, uma vez que vocês já conseguirem, né, identificar dentro do mundo objetivo, na realidade objetiva, o que é uma rede pessoal, uma rede individual, né? A ideia é que nessa segunda unidade vocês consigam, né, se identificar a partir dessas redes os dados necessários para fazer a avaliação. Ou seja, vamos ter que aprender o que são as características das redes, por exemplo, o tamanho, né? As redes têm redes maiores, têm redes menores. O que isso significa, né, em termos de inserção na sociedade, que uma rede, por exemplo, seja mais densa, que um sujeito tenha múltiplas esferas de sociabilidade, o que quer dizer sociabilidade, né? E como tudo isso foi traduzido em termos do instrumento, né? Vamos ver especificamente o que são os dados relacionais, se eles podem ou não, por exemplo, como eles se articulam com dados sobre o indivíduo, então sexo, idade, etc., né? Então, em síntese, né, essa segunda unidade vai ser uma preparação para vocês, digamos, aprenderem, né, e se incorporarem, né, o processo, né, de geração e coleta de informações a partir do instrumento, né? Na unidade 3, nós vamos então dar mais um passo, né, no processo de apropriação desse instrumento via discussão da metodologia que o inspirou, que é a metodologia de análise de redes sociais, e discutindo as suas medidas, ou seja, uma vez coletadas as informações que eu preciso sobre a rede de um determinado sujeito, quais são os parâmetros de avaliação que estão, digamos, possíveis, né? E o que eles me dizem a respeito desse sujeito, né? De modo para, na quarta unidade, né, nós nos concentrarmos especificamente na avaliação dos ingressantes ao sistema penal por meio da aplicação do diagnóstico, desse instrumento de diagnóstico da rede de sociabilidade. Natural, né? Eu não falei da dinâmica de avaliação do curso, então vou falando enquanto... Sim? Pode falar. Bom, a dinâmica de avaliação do curso, na verdade, se concentra em três formas de avaliação. A primeira são exercícios que serão realizados no final de cada unidade para avaliar, né, para entendermos